Então, quem sentir à vontade, quiser fazer uma pergunta, o espaço é de vocês também. Peço só que não apertem a opção apresentar agora, tá? Já vamos estar apresentando os slides, então pode acontecer algum imprevisto. Os palestrantes são o excelentíssimo professor Leão de Fonseca de Seá. Ele possui um mestrado em psicologia na Universidade Federal de Rondônia, na linha de pesquisa em saúde e processos psicossociais. A graduação dele é em psicologia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. Atualmente ele é analista processual na especialidade de psicologia no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, docente do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, a FACIMED, e doutorando em desenvolvimento e perturbações da linguagem pela Universidade de Fernando Pessoa, Portugal. Nossa outra palestrante é a Mariane Simão Montani, acadêmica do 8º período de Psicologia e ligante da LaTeX. Nossa outra ministrante é a Andressa Dias Carvalho, acadêmica do 7º período de Psicologia e também ligante da LaTeX. Bom, é esse momento de vocês agora. Brilhem e muito sucesso para vocês. Boa tarde, muito obrigado, Gabriel, por já nos acolher com essa trilha sonora fenomenal, né? Já chegando ao som do batuque, né, do afroxé, do Ileaê, e foi maravilhoso. E eu quero acolher a cada um de vocês que estão aqui, sejam bem-vindas, bem-vindos, e num dia muito especial para nós, estudantes e profissionais de psicologia, são 58 anos de profissão no nosso país, então vamos festejar, e para nós é um momento celebrativo estar com vocês, né? Eu já fui apresentado, sou professor do curso de psicologia, tá ótimo a apresentação, depois a gente vai se conhecendo um pouco mais durante esse bate-papo. Fiquem, de fato, muito à vontade para abrir seu microfone, fazer sua pergunta, sua consideração, dizer o que você pensa, e vale a pena, aqui nós queremos muito trocar ideias, ok? E também eu passo para as meninas fazerem suas considerações iniciais. Boa tarde, gente. Obrigada por estarem presentes no nosso minicurso. Eu acredito que vai ser incrível. E é isso. Peço que vocês peguem os caderninhos, o bloquinho e anotem tudo, porque o conteúdo que vai ser dado aqui hoje vai ser maravilhoso. E obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Andressa. Como o Gabriel ilustríssimo já apresentou, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Espero estar aí contemplando vocês incrementando através desses estudos, né? E juntos a gente vai formar isso aqui hoje. Atentem-se, anotem, perguntem e vamos lá. Obrigada. Perfeito. Gabriel, pode avançar para a gente, por favor? Beleza, né? Então, nós vamos começar o nosso estudo a partir dessas imagens, que elas retratam muito bem a nossa realidade. Nós pensamos esse curso de um livro bastante atual, né? Foi publicado recentemente em português, Políticas da Inimizade. O Attila Mbembe é um pensador camaronês, né? Nós vamos conhecê-lo um pouco mais, muito produtivo, né? Agora, mais recente, ainda não chegou em língua portuguesa, né? Foi apenas publicado em francês, um outro livro dele fantástico, cheio de novos conceitos também, que é o Brutalidade, né? Que ele fala justamente sobre o embrutecimento da sociedade e tece uma crítica muito ácida e bastante pertinente referente ao desenvolvimento da sociedade. Foi publicado agora bem recente na Europa, pouco antes do apogeu da pandemia na Europa, na França particularmente, né? Então, o que nós pensamos aqui é justamente desenvolvermos a partir dessas realidades. Nossa fala vai se centrar no nosso contexto e queremos deixar bastante claro
que aquilo que o Mbembe chama de políticas de inimizade se refere a um cotidiano que tanto eu quanto você provavelmente experimentou e experimenta na sua vida diariamente, ok? Pois bem, para contextualizar o nosso estudo, para dar uma ideia sobre o que nós vamos falar aqui, eu apresento para vocês Attila Mbembe, esse da foto. Para quem ainda não conhece, Attila Mbembe, ele é um historiador e filósofo camaronês, nasceu na República dos Camarões no ano de 1957. A República dos Camarões, ela fica situada na região ocidental da África Central. Atualmente, ele é professor de História e de Ciências Políticas em Joanesburgo e leciona na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Mbembe, ele é um pensador crítico da pesquisa da necropolítica e do necropoder. Em certos períodos e alguns episódios da história da humanidade, alguns discursos políticos validaram massacres, extermínios e regimes, né, totalitários, modernos. Então, foi a partir da ideia de que discurso é um instrumento de poder que Mbembe se inspirou em Foucault, que é importante a gente trazer aqui também nessa contextualização. E a partir disso, Mbembe foi além. Pode avançar, por favor? No seu livro, Necropolítica, esse da capinha verde que eu apresento para vocês, ele aponta que esses dois conceitos, necropolítica e necropoder, são insuficientes para compreender as relações de inimizade e perseguições, essas perseguições contemporâneas, né? Como um estudioso da escravidão e da descolonização e também da negritude, ele relacionou o discurso e o poder de Foucault a um racismo de Estado que está presente nas sociedades contemporâneas, que fortaleceu, então, as políticas de morte, que aí é o que nós chamamos de necropolítica. Pode avançar mais uma vez, por favor? Aqui nós também trouxemos mais uma obra de Attila Mbembe, Crítica da Razão Negra. Nesse livro há frases muito importantes que mais para frente o professor Leandro vai citar, a Mariane também, que ele vai elaborar sobre o conceito de negro, né, sobre a evolução do pensamento racial europeu, que vai se originar sobre as máscaras usadas para cobrir com um manto de invisibilidade. E é importante se atentar ao que eu estou falando, que foram escritos mesmo, e eu fiz esse contexto mesmo para a gente focar no que precisamos focar. Esse texto da Crítica da Razão Negra, ele é profundamente teórico, permeado por uma filosofia política bem latente, e além de ser um acadêmico de referência, Mbembe é também um acadêmico comprometido muito com o tema, e isso a gente percebe muito em suas obras. Pode avançar mais uma vez, por favor. Aí aqui nós temos mais um ensaio teórico, que nesse ensaio teórico Sair da Grande Noite, ele faz uma pergunta muito importante que eu trago para vocês. Será que podemos dizer que a colonização ela foi justamente o espetáculo por excelência da comunidade impossível? Uma convulsão tetânica e, ao mesmo tempo, um símbolo inútil? O presente ensaio lida apenas indiretamente com essa questão, cuja história completa e detalhada vai ainda ser publicada. Eu acredito que está escrevendo, né? Pelos blogs que eu li, ele acredita que ele está escrevendo mais adiante sobre o Sair da Grande Noite. Aí pode avançar mais um pouquinho, por favor? E aqui o nosso queridinho do dia, que é o que a gente vai abordar mais ainda, Attila Mbembe, políticas de inimizade. Ele, só um pequeno contexto, ele propõe nesse ensaio que as formas contemporâneas que
vão subjugar a vida e ao poder da morte, que é a necropolítica, que é importante a gente compreender por esse âmbito, elas vão reconfigurar profundamente as relações de resistência, de sacrifício, de terror. Então, é a partir daí que a gente começa a contextualizar. Podemos avançar. Só um adendo à fala da Andressa. Ela disse sobre discursos de poder. Esses discursos de poder estão presentes naquelas duas imagens do início, que é um policial pisoteando o pescoço de George Floyd e a situação dos refugiados venezuelanos. Partindo do pressuposto do George Floyd, aconteceu essa semana uma situação praticamente igual, só que dessa vez foram utilizadas armas de fogo, né, nos Estados Unidos. Um homem, aparentemente de 28 anos, o Jordan Blake, ele foi atingido por 7 tiros por um policial branco. E a gente vai falar mais para frente o que dá o poder a esse policial de simplesmente dar 7 tiros numa pessoa simplesmente por ela ser negra. Ele não estava, aparentemente, oferecendo perigo, ele estava com o filho no colo, caminhando pela rua, igual a gente faz normalmente no dia a dia, e esse policial se sentiu no direito, porque ele é amparado juridicamente para isso, né? Para dar esses 7 tiros numa pessoa simplesmente por ela ser negra. Nós vamos falar mais sobre isso. É importante vocês se atentarem a esse discurso de poder que a gente vai evidenciar nos próximos slides. Perfeito, bem lembrado, né? Esses episódios tão recorrentes que não nos permitem esquecer nem de um passado longínquo de escravidão e de opressão e de colonialismo, nem da nossa própria história agora, né? Eu costumo sempre mencionar que mesmo a própria branquitude brasileira, que pertence às classes menos abastadas, talvez, muito provavelmente, você que está aí do outro lado, nós somos filhos e filhas da violência. Essa violência institucionalizada que corre no sangue do Estado, que, na verdade, são dessas vidas que o Estado se alimenta para produzir seus artifícios de poder, né? Já atingiu em maior ou menor grau a tua família, a minha família, e nós queremos falar um pouquinho sobre isso, né? E nós partimos essas reflexões conhecendo um pouco de Mbembe, é um mini curso mbembiano, né? E nós queremos falar um pouco sobre como essas políticas institucionais são políticas pulverizadas em todo o Estado, mas na sociedade também, né, como um todo, elas acabam por construir subjetividades, né? Elas arquitetam sujeitos, né, que vão perpetuando esse modelo de ser e ser em violência, ser em conflito, ser em resistência, resiliente à igualdade, né? Mas a pergunta que nós queremos iniciar aqui é justamente essa. A democracia brasileira está em crise? E nós temos algumas imagens, por favor, Gabriel, isso. Por exemplo, essa é uma reportagem do El País que diz: ataques à democracia brasileira exigem uma condenação internacional. E está se referindo a um evento muito próximo, agora já na pandemia, em que o atual governo participou de uma série de movimentos de rua, que pediam justamente, suas falas eram de ataques, eram antidemocráticos, as instituições democráticas, principalmente contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Também temos uma outra reportagem, né, só para... por favor, Gabriel. Essa outra aqui também, que diz respeito à participação do presidente Jair Bolsonaro em processos, nesses protestos, desafiando as autoridades de saúde, né? Então, além de participar de movimentos antidemocráticos contra a democracia, ele também descumpria em pleno ápice da pandemia, que já ceifava milhares de vidas, que já havia colocado o Brasil no ranking de segundo país com maior número de quantidade de vidas já ceifadas, totalmente desrespeitando as normas de saúde.
E aí muito tem se criticado, muito tem se comunicado nas mídias sociais de que a democracia brasileira está em crise. E essa é uma pergunta que nós trazemos para pensar. O que você acha? Você acha que, de fato, o momento em que nós estamos vivendo representa uma fragilidade na democracia como um todo? Tenho outras duas perguntas, aliás. Além dessa pergunta, a democracia brasileira está em crise nesta pandemia? A minha outra pergunta é, ela sempre esteve em crise? Ou ela, algum dia, para estar em crise, ela teria que algum dia ter sido consolidada? Essa democracia brasileira, algum dia, ela foi consolidada? Desde quando esse Brasil é república? Muito bem. Porque isso nos instiga a pensar de que os movimentos que ocorrem agora, que nos inspiram justamente, impulsivamente, uma atitude protetiva à democracia, na verdade, muitas das vezes pode apenas consolidar uma democracia que é uma democracia que nunca foi inclusiva e que nunca foi igualitária. Basta que nós pensemos que é esta democracia que nunca incorporou em seus direitos efetivamente a população negra. E nós vamos dar sinais disso. Eu já posso até apresentar para vocês. Hoje foi publicado o Atlas Anual de Violência, né, de 2020. Nesse Atlas consta uma informação impressionante. Nos últimos 11 anos, 11%, houve um aumento de 11% do homicídio da população negra. Em contrapartida, houve um decréscimo de 12,9% nos assassinatos de pessoas brancas. Ou seja, esse Estado que assegura a vida de uma determinada população, que é a população não preta, enquanto expõe constantemente a população negra e indígena aos ditames e aos domínios da morte. Essa democracia nunca nos incorporou, né? Ela nunca foi igualitária. Basta também lembrarmos as outras diversidades, como a comunidade LGBT. Não existe hoje nenhum dos nossos direitos homoafetivos, reconhecidos por força de lei. Ou seja, o direito ao casamento, à adoção, o direito à doação de sangue, são todas decisões judiciais que podem ser cassadas mediante a mudança do pensamento da Suprema Corte Nacional. Ou seja, também temos em outros segmentos uma clara distinção de quem verdadeiramente detém o direito de viver e viver em dignidade. Essa democracia, que nós chamamos de democracia de Estado, de democracia liberal, ela trabalhou num pacto com a branquitude e a cis-heterossexualidade para garantir direitos e privilégios que não nos incorporam dentro de suas normativas. Nós estamos constantemente sendo rechaçados, encaminhados para as periferias do desenvolvimento social, né? Então, acho que mais do que pensar se nossa democracia está em crise, eu entendo que é aí no pensamento que a Mari propõe. Será que essa democracia já foi um dia uma democracia de todo o povo brasileiro? Então, para pensar isso. E pensando nesse contexto que vocês apresentam, é importante fazer mesmo a leitura do livrinho Políticas de Inimizade, de Achille Mbembe, que ele vai dar essa contextualização desde o tempo antes das revoluções industriais, como se formou esse processo, como foi sangrento, como foi torturoso formar essa democracia que agora se invisibiliza e passa, e a população acaba entendendo como algo legitimamente bom para a sociedade. Né? Perfeito. Ótimo. Vamos avançar, por favor. Bem, qual é a crítica de Mbembe, né? A cultura da política da inimizade, ela está baseada nessa tensão de elementos acumulados desde a colonização e escondidos sobre a paisagem de uma democracia liberal. Qual é o entendimento disso? No segundo capítulo, se eu não me engano, de Políticas da Inimizade, ele fala
de uma forma mais clara sobre os processos de descolonização, assim como o próprio o livro todo parece um ode a Frantz Fanon, né? Ele dedica até um capítulo, se eu não me engano, é o 4º ou o 5º capítulo, ele dedica especialmente ao Fanon, um grande estudante, um crítico decolonial, né? E ele fala sobre isso, que o processo de descolonização, ele foi um processo por si só muito violento, né? Não se retiraram pacificamente as forças armadas que oprimiram, que exploraram os povos ameríndios das Américas, da África e da Ásia de forma pacífica. Eles fizeram isso pondo-se distante, mas deixando estruturas altamente agressivas e violentas. Ou seja, a democracia, né, que nós temos hoje, que ela vigora em nossas regiões, e você pode perceber como nos outros países da América do Sul, que vivem também conflitos permanentes dentro de suas democracias, né, com dificuldades imensas de incorporar justamente aqueles que foram tradicionalmente marginalizados, né, que vivem as espessas, né, a longura desses estados de referência, de centro, de poder. Então, essas instituições, elas se constituem com um grave poder, com uma visão, com uma perspectiva extremamente agressiva e violenta, constituindo a alteridade da diferença como um sujeito sempre posto como um inimigo. Porque a lógica da inimizade, ela não é somente um resultado, ela é um elemento necessário para a produção da violência. Ou seja, onde é que dentro de uma democracia eu poderei matar? Eu só posso matar os meus concidadãos se eu legitimá-los como verdadeiros inimigos. Quando eu tiver assentada a ideologia de que essas vidas, elas causam um certo tipo de prejuízo à sociedade. E quem acompanhou a fala ontem, vibrante do Gasodar, não precisa de tantas exemplificações. Gasodar falou várias vezes que os indígenas desse país foram concebidos tradicionalmente como aqueles que causam atraso. Detentores de grandes porções de terra impedem o agronegócio de avançar. Esse discurso muito vil, ele justamente estimula o entendimento da visibilização desse outro não branco, né, não eurocêntrico, como justamente um grande inimigo, o que vai justificar todos os tipos de desordem e todas as formas de aniquilação, como aquelas que ele falou ontem, como a resistência da implantação de unidades de saúde numa terra com extrema vulnerabilidades a doenças, como são as terras indígenas, né? Professor, teve um comentário no chat que eu acho extremamente importante, referente à democracia liberal, tudo que você falou agora. Eu não vi quem fez o comentário, mas é bem assim, as instituições ditas democráticas no Brasil, elas são criadas para manter a estrutura capitalista. E essa estrutura de democracia liberal, a gente sabe quem é a elite burguesa do Brasil, não são pessoas negras, não são pessoas LGBTs, não são mulheres, são pessoas brancas. Então, esse discurso de ter um inimigo, dessa inimizade, né, ela foi justamente criada para manter essas estruturas capitalistas. E isso, o comentário achei maravilhoso, perfeito. Com a lógica da inimizade. É um comentário altamente valioso, porque o próprio Mbembe diz o seguinte: a democracia, ela é constituída pelos princípios de igualdade, o sufrágio universal, a universalidade de direitos, né? Todas essas coisas que nós entendemos, sabemos, e que são as mais vislumbradas ou discutidas quando nós falamos em democracia. Só que ele fala que também há outros pilares que precisam ser considerados, como, por exemplo, o servilismo,
o capitalismo, o nacionalismo e o imperialismo, que é como nossa colega colocou ali no chat, né? São instituições, são pilares nos quais a democracia se fundamenta. E são esses os pilares que vão promover de forma mais visceral esse tipo de política de inimizade, ou seja, da construção de uma ideologia que essas diferenças, elas sempre ameaçam um projeto de desenvolvimento. Eu vou dar um outro exemplo de uma política evidente de inimizade que legitima a morte de milhares, como a lógica, nós vimos agora recentemente, principalmente na campanha presidencial de 2018, um grande ataque à comunidade LGBT, em vários níveis, nas redes sociais, nos debates públicos, naqueles que houveram, né? Porque praticamente o presidente da República, ele não fez debate nenhum, a não ser com ele mesmo, né? Ele se omitiu de todos os debates. Então, dizendo o seguinte, o casamento gay é uma ameaça à família. Então, a família como bem maior, que na própria Constituição brasileira, a família está como bem maior. Né? Uma pessoa está sob ameaça, uma criança está sob ameaça, responsabilidade primeira de quem? Da família, depois da comunidade e só por fim do Estado, né? Então, quando ele lança essa ideia de que a família está ameaçada, eu vejo todo sujeito homoafetivo como uma ameaça. Só que essa violência que nós estamos falando, ela é tão heterogênea, ela é tão estratificada, que somente aqueles que mais se dispersam do perfil cis-heteronormativo, conteúdo de debate de amanhã, do nosso minicurso de amanhã, esses sim serão os mais violentados, né? Porque esses representam de modo mais evidente a transgressão das normas. Então, assim, a gente vai vendo como é prático isso, como isso se torna real, a ponto de daí você matar de modo a olhos nus, à luz do dia, a população LGBT, principalmente as transexuais, travestis e companhia, né? Por favor, Gabriel, mais um. Ótimo. Certo. Aí aqui eu trouxe um recorte de uma parte do livro do Achille Mbembe, Política de Inimizade, que aí é que agora a gente vai pensar como a obra ela vai se relacionar com a realidade. Né? Eu trouxe um exemplo da obra dele e pode... Não avança ainda não, peraí. Pode voltar. Vamos com calma. Eu vou ler para vocês. Fiquem calmos, vamos lá. Na democracia de escravos, os não semelhantes não podem reclamar a posse de um só pedaço de terra. De resto, a obsessão das democracias de escravos não é só mantê-los cuidadosamente afastados. É, sobretudo, saber como podemos livrar-nos deles, fazê-los abandonar voluntariamente o país ou, se for preciso, deportá-los em massa. E se, porventura, de vez em quando consentirmos que venham a nós e até mesmo que nos misturemos com eles, é precisamente para de seguida podemos reduzi-los a pó. O estado natural das raças degradantes, pois o escravo não é um sujeito de direito, mas uma mercadoria como todas as outras. A cena mais dramática desta redução a pó é o linchamento. Você avança para mim, Carol, por favor? Aí aqui eu trouxe como um exemplo, que eu gosto de trabalhar com exemplos, que foi a Grécia expulsou e deixou, isso aconteceu em julho, se eu não me engano, se eu estiver errado, podem falar. A Grécia expulsou e deixou pelo menos 1.072, dentre eles estavam 2 bebês, crianças, mulheres e idosos, refugiados em botes à deriva ao mar. Até então, a ideia era que eles fossem deportados, levados até o seu país e deixados lá. Mas não, chegou no meio do mar. Qual é o nome do mar, Mariane? Que você lembra? É o Mar Mediterrâneo. Isso. No meio do Mar Mediterrâneo,
e foram largados lá. Aí nós podemos pensar que alguns discursos eles podem promover inimizade entre os grupos, que vai ser instaurado esses regimes de medo, insegurança e precariedade. Você quer falar, professor? Não, não. Ah, É que tá. eu me dei conta de um negócio aqui, depois eu falo. Fica à vontade. Ótimo, ótimo. Então, assim, geralmente, esses movimentos, eles vão descrever situações como desordem, situações de emergências, conflitos armados ou crises humanitárias, que, por exemplo, se a gente for pensar na palavra genocídio, as pessoas podem estar articulando aos simples atos de mirar e matar, mas não, há uma articulação por trás disso. Eles vão selecionar, articular o comportamento para que essas pessoas sejam vistas para a morte e não como bem para a sociedade. E isso faz com que o processo de aceitação da maioria das pessoas do nosso país, da nossa classe na psicologia, aceitam esses discursos. Então, é muito importante a gente analisar isso de forma bem cautelosa mesmo, estudando bem a fundo para perceber. Perfeito. Não, eu gostaria de fazer apenas um comentário, né? E assim, eu me dei conta só 40 minutos depois que quem está passando os slides é a Carol. Né? E estava todo o tempo pedindo para o Gabriel. E muito obrigado, amadas, né? Companheiras de luta, por não me indicarem isso, mas tudo bem. Uma coisa que eu queria deixar aqui, olha que interessante. O livro é tão potente que você não consegue passar, como toda a obra do Mbembe, né, de uma página para outra sem ter, assim, milhares de insights, né? Olha aqui quando ele diz, na democracia de escravos, os não semelhantes. Daí você deve pensar assim, mas havia escravos na democracia? Basta pensar que a própria polis grega, na constituição da democracia, se fez democracia com milhares de escravos, né? Então, a Constituição norte-americana também se fez democracia com centenas e milhares de escravos. E uma das coisas interessantes que nesses regimes autoritários, né, como foram essas democracias escravagistas, o que era negro, o que era diferente, ele não tinha direito nenhum de reclamar direitos, porque ele, como posse, não tinha direito. Agora, há uma diferença, uma sensível diferença. Em nossas democracias de Estado, democracias capitalistas, liberais, esses cidadãos, que mesmo assim são tangenciados para os campos da morte, eles possuem direitos para reclamar a vida. Como, por exemplo, se algum de vocês sofrerem preconceito racial, vocês podem ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência de injúria racial ou de racismo. Mas quem é que faz isso? E se não faz, o porquê é que não faz? Deem-se em conta que as estruturas de dominação, elas são tão potentes que o direito que é garantido, ele é garantido de uma forma tão longe que nós não tenhamos os recursos para transformarmos esses direitos de um modo operacional, né, em vida realmente no nosso cotidiano. Né? Então, era somente isso mesmo. Podemos avançar, Carol. Eu lembrei de um outro exemplo, professor, partindo da sua fala aí, da Andressa, de que esses refugiados, tanto da África Ocidental, da África Oriental, dos países árabes que chegam à Europa para tentar uma vida melhor, né, eles nunca foram aceitos de verdade. Tem um discurso europeu que eles agregam a todos, que eles aceitam a todos, mas é muito mascarado esse discurso, porque todas as pessoas que chegam lá, eles fazem que nem a Grécia fez, né, atirou as pessoas simplesmente à deriva, ou pior, né, tem exemplos claros de violência contra essas pessoas, esse discurso de inferiorizar, falar que elas são atrasadas, muito parecida com a fala do Gasodar, que eles são preguiçosos, que eles vão atrasar a economia do país, que eles vão... Tem muito esse discurso aqui em Rondônia de que venezuelanos vão tirar os empregos das pessoas, e é todo um discurso que toma uma proporção tão grande que as pessoas acabam
agredindo fisicamente, verbalmente essas pessoas, sem elas terem feito absolutamente nada, né? Sim, é como esse necrodiscurso agora na pandemia, né, que por várias vezes, não, se tudo fechar, o país vai falir, né, então nós não podemos, nós vamos morrer ou de pandemia ou de fome, precisamos colocar o povo nas ruas e ir para trabalhar. Só que a gente esquece de se perguntar quem é que vai para as ruas trabalhar. Basta lembrar as cenas da retomada do comércio e dos serviços não essenciais nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, né? As pessoas que usam o transporte coletivo, os trabalhos que ela executam, né? Quando a Djamila Ribeiro publicou, né, na Folha de São Paulo quem foi a primeira pessoa que morreu de pandemia nesse país, foi uma doméstica preta que contraiu pandemia Covid de seus patrões que estavam na Europa, né? Uma branquitude que, mesmo quando afetada pela doença, ela não vai ser exposta a essas agruras da mesma forma que a população negra. Então, existe um escamoteamento, né, sobre essas diretrizes da mercantilização, da necessidade econômica, em que os recursos financeiros são sempre muito mais importantes do que as vidas. E quando nós observamos quais são as vidas que podem ser descartáveis, são essas vidas que tradicionalmente são reconhecidas por toda essa ideologia que se articula constantemente, permanentemente, realocando esses sujeitos num existir de inimizade, né? Então, assim, desculpa, só uma contextualização, porque você falou do Covid, professor, que a gente pensar, né, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que a Covid ela tem gerado um agravamento de uma crise já existente, né? Então, não é de agora, o país ele não é preparado, ele está mostrando em dados, a mídia está mostrando, né, e que fique bem, a gente teria outra discussão para falar a respeito como a mídia está tratando esses assuntos e se colocando à frente, né? Mas é muito importante a gente ressaltar que isso já existe e só está sendo mais visível agora. E perfeito, Andressa. E quando eu vou me dando conta dessas coisas, eu não sei se vocês que estão aí vão tendo a mesma sensação que eu. É impossível, em qualquer episteme decente da psicologia, discutir subjetividade e saúde mental sem considerar esses processos políticos, históricos e sociais que estão emaranhados, que estão incrustados na nossa vida, né? Nos nossos olhos, no nosso nariz, no nosso paladar, nas nossas mãos, na nossa mente. É impossível admitir que qualquer discussão em psicologia possa se dar de forma produtiva sem considerar essas questões. Então, não se trata de partidarismos, né? Se trata realmente de política, e uma política que nos atravessa a todos. Então, assim, para considerar, né, para essas discussões, nós precisamos entender justamente, é importante, imprescindível, de que desse passado colonialista, né, como ontem, na fala de ontem, eu já destaquei, então não vou me delongar mais, que se serviu de uma constituição de uma sociedade basicamente, né, escravocrata, e que produz uma espécie de nacionalismo, ou ao menos recupera de forma mais intensa. E quando eu digo nacionalismo, eu digo esse conjunto de políticas, né, que supervalorizam a nação e passam a visualizar o outro como também um inimigo. Eu retomo aqui o que as meninas disseram e destacaram, por exemplo, do grande fluxo migracional que aconteceu e acontece na Europa, que se transformou no grande problema social da Europa, desde 2015. Sugiro para vocês a leitura Estranhos à Minha Porta, de Zygmunt Bauman, né? Só que conosco, desde 2010, com a crise no Haiti, o terremoto no Haiti, nós tivemos aqui no estado de Rondônia de modo extremamente intenso, agora novamente, porque nós somos o canal de comunicação com a América Latina.
a floresta amazônica, os estados da Amazônia Ocidental são as portas de acesso e de interlocução com a América Latina, do todo, né? Mas eu estou dizendo assim como se nós não fôssemos, né? América Latina, mas nossos irmãos de fala espanhola. Tanto para intercâmbio de drogas, né? Mas também para esses fluxos migracionais. E agora, a partir de 2015, tivemos aí, com a crise política na Venezuela, a entrada de vários migrantes. E qual foi o discurso que nós desferimos para essa população? Né? De que, como assim, nós já estamos sem desemprego, como que vai ser a nossa vida? Esses migrantes entram num lugar em que a sua identidade de cidadania está totalmente perdida. E aí eu retomo com vocês os pensamentos de Hannah Arendt, por exemplo, e de outros tantos pensadores que discutiram a constituição do Estado moderno, né, dos Estados-nação, e que falam que esses Estados, eles depois dos períodos monárquicos e tudo mais, eles se definiram por características geográficas e também definiram o caráter de cidadania. Por exemplo, o brasileiro, aquele que nasce no Brasil. Só que logo depois eles viram, com a diáspora judaica e também de outra, do leste europeu, a entrada de vários outros migrantes para o seio da Europa Ocidental. E aí você tem um problema, né? O que é que vai constituir a cidadania? Já não é mais somente o local de nacionalidade, de nascimento, né? De territorialidade. E assim, essas pessoas que entram por migração, elas entram com sua cidadania totalmente suspensa. E então elas se fazem vidas nesses campos, né? E aí eu me reporto a Giorgio Agamben, de campos de extermínio, né? De campos de permanente estado de exceção de direitos que os coapta totalmente para a morte, uma morte violenta, né? De fome, de tiro e de tudo. Então, é desses elementos, né, nacionalistas, escravagistas, colonialistas, e aí pode passar, Carol, por favor, que surge aquilo que nós chamamos de democracia liberal, que é essa democracia que eu e você estamos vivendo, uma democracia gerida por um Estado absolutamente branco e burguês. Ai, Leandro, como assim branco e burguês? Com base em que você está falando? Com base no perfil do Congresso Nacional. Quantos por cento ali são negros, indígenas? Enfim, é ínfimo. Mulheres, homossexuais, que não enrustidos. Poucos. Né? Da corte, a Suprema Corte do Brasil, não tem um negro. Dos demais tribunais, a indicação é de que menos 7%. Então, assim, os órgãos de poder são geridos por essa branquitude. Não há como você não reconhecer isso, né? Então, essa democracia, ela se gere, se alimenta e se propaga, garantindo direitos daqueles que tradicionalmente vivem sob esses privilégios. E é muito importante que toda a branquitude, toda a masculinidade, toda a população cis e heterossexual que se queira fazer consciente passe a pensar essas questões a partir dos seus privilégios. Há privilégios que nos separam, né? Que separam as pessoas. E nossa consciência tem que ser tomada a partir daí. Por favor. Só queria fazer um adendo na sua fala, professor. Sempre que eu vejo a palavra nacionalismo, eu paro para pensar o quanto a gente não é nacionalista, na verdade. Ou agora que a gente está tentando ser, né? Eu, pelo menos, estou construindo. Mas, assim, tudo que a gente consome de cultura, de vestimentas, de comida, até os nossos próprios nomes são sempre europeu ou inglês ou dos Estados Unidos, né? Enfim, é sempre esse discurso do que é europeu é melhor, o que vem dos Estados Unidos é melhor. As pessoas não escutam as próprias músicas daqui, produzidas por brasileiros, né? Essas músicas tradicionais,
as roupas também, tem uma total influência filmes também, isso, exatamente. Filmes brasileiros, tanto é que o cinema do Brasil, ele é muito bom, só que as pessoas não valorizam e também não tem muito incentivo, né, ao cinema no Brasil. E é exatamente o que a Andressa falou, não nutre o nosso nacionalismo. Eu pelo menos, eu estou tentando construir um nacionalismo que eu não tinha, que eu percebi que eu escutava muita música americana, e aí eu comecei a falar, não, tem algo errado aqui, né? E aí a gente vai, igual o Iago citou ontem no mini curso, as pessoas no Brasil, elas se gabam por ler Nicholas Sparks, John Green, ok, são boas leituras, mas não leem os principais autores brasileiros. Não leem Castro Alves, não leem Guimarães Rosa, Jorge Amado, que são essenciais. Como, por exemplo, né, não dá para chegar a Mbembe, que é professor da Duke nos Estados Unidos, né, sem ler Silvio Almeida, que, por exemplo, é um filósofo de primeira grandeza nacional, que também é professor na mesma universidade que o Attila Mbembe, né? Então, vamos lá, um pouquinho mais à frente, Carol. Ok. Esse slide eu coloquei para relembrar um pouquinho de um outro autor que é muito bom, que me influenciou também a ter essas leituras de autores negros, que é o Abdias do Nascimento. Exatamente partindo do pressuposto que o professor falou, dessas políticas de extermínio aos ditos inimigos, que foram, né, foi criado esse termo pela democracia liberal, pela sociedade colonialista, e aí uma estratégia que foi usada pelo Brasil, após a abolição da escravidão, que eu fiquei perplexa, eu não sabia, que eles utilizavam o negro como um escudo na guerra. Esses negros, após a abolição, nós sabemos que eles não tiveram assistência nenhuma, eles simplesmente foram jogados, assim, a Deus dará, e sozinhos mesmo, sem nenhum tipo de suporte. E aí a única opção deles era se alistar ao exército. E esse se alistar ao exército foi muito divulgado pelos jornais na época como um pseudo-nacionalismo. Eu chamo de pseudo-nacionalismo, né? Porque eles falavam que o fato dele se alistar na guerra já fazia ele um cidadão brasileiro, que ele teria que lutar pelo país que acolheu ele, como se tivesse acolhido, né, amigavelmente, que não foi assim. E aí eles divulgavam esse nacionalismo dos ex-escravos, no caso, como algo bom. E aí eles foram para essas guerras, que não foram guerras procuradas por eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, e a justificativa deles de levarem essas pessoas negras era melhor ter um sangue negro do que um sangue de pessoas brancas. Por exemplo, tiveram vários homens brancos que se alistaram na época e não foram, porque eles preferiram dar esse lugar aos ex-escravos, porque esse sujeito inimigo a gente tem que ter inimigo. O que a gente faz com o inimigo? A gente acaba com ele, né? Acaba com esse mal para vir a tão sonhada harmonia. E era esse a estratégia de combater que o Brasil fazia. Legal. Eu não sei se vocês sabem, né, mas em 1850, quando foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, no mesmo ano, logo após isso, foi promulgada uma outra também importante lei, que eu acho que é a Lei 601, uma lei também federal, que ela dizia o seguinte: toda posse de terra só será reconhecida mediante a compra. Né? É o que o Fábio colocou ali no chat, a lei da terra, que a gente conhece como lei de terra, o que é um fato muito importante para ser considerado. Logo que se começa o processo de abolição da escravatura no Brasil, também vão sendo construídas novas engrenagens para a manutenção da população negra como subcategoria. Porque essa lei ela é tão específica nesse sentido de que a posse da terra só pode vir por compra. Porque assim ela passa a não reconhecer as posses de terras que a população negra tinha. Hoje nós temos ainda hoje dificuldade de reconhecimento de quilombos
que até hoje não são reconhecidos. E como os negros não tinham trabalho, não tinham fonte de renda, eles não tinham acesso à posse da terra, simplesmente engessados. E essa é uma diferença muito importante, porque no século XIX, né, quando no final do século XVIII, no início do século XIX, havia uma população de negros nas grandes cidades do Brasil que era superior à população de mulatos e de pessoas brancas, né, de pessoas livres. Só que essas pessoas, elas eram mantidas em trabalhos sempre menos reconhecidos, né? E tem um dado bem interessante, de que quando começa fortemente a industrialização no Brasil, principalmente ali no estado de São Paulo, havia uma predileção a ponto de quase 92%, 95% das ocupações nas grandes fábricas da cidade de São Paulo terem sido ocupadas por italianos, por pessoas brancas. E essas questões, elas nos diferem brutalmente, né? Porque a pessoa branca, muitos que se orgulham do seu sobrenome, e tem que se orgulhar mesmo, né? Ah, eu sou de origem polonesa, eu sou de origem italiana. O que nos separa é justamente isso. Esse migrante que veio pobre da Europa, muitas vezes sem nada, ele chegou nesse país com condições de construir riquezas. Tem um programa que eu tenho uma raiva danada dele, que passa no canal a cabo, que eu nem sei o nome daquela peste. É um programa que chama assim, Brasileiros, é uma coisa mais ou menos assim, que fala justamente de migrantes italianos, asiáticos, que chegaram no Brasil, construíram fortunas e que dizem assim, esses migrantes construíram o Brasil. Construíram o Brasil e depois se apropriando e se reestruturando-se, né, a partir do sangue negro, né? Então, em que condições, né? Então, isso é terrível, essas ideologias que continuam nos guetificando, né? Mas vamos para frente, Carol. Bom, então, a violência colonial, ela era uma espécie de amargo remédio civilizacional do humanismo ocidental. Foi condição sine qua non da existência das nações democráticas e seria retomada como antídoto para sua descolonização e seus efeitos na reconfiguração do mundo e de suas fronteiras deflagrados no final do século XX, né? Acho que é um pouco disso que a gente já falou. O Fanon fala bastante sobre isso, né, de que o processo de descolonização ele é muito intenso, muito violento, e garante, nesse Políticas da Inimizade, acho que no capítulo 1, Mbembe fala bastante sobre isso, como foi difícil, por que a África não consegue construir legítimas democracias? Porque ficou tão impregnado dentro de si essa visão de que o outro é sempre um sujeito adversarial, um inimigo inegociável da existência, que ele não consegue produzir nenhum tipo de relação entre os seus, a não ser a partir de uma cultura de inimizade, né? Ok, vamos à frente. Bem, e é nesse sentido, né, que o Mbembe aborda basicamente isso, né, de que nossas democracias, e aqui eu falo claramente da democracia brasileira, de que ela se fundamenta, se organiza a partir desse poder de morte. E aí o conceito de necropolítica e de necropoder é muito importante, né? Precisamos retomar aquele ensaio dele publicado em 2009, 2006, alguma coisa assim, inicialmente, que depois virou um livro, né? O Mbembe é tão potente porque ele faz um ensaio e depois o ensaio vira livro, né? Porque 18, 19 páginas de artigo, depois ele desdobra em 1 milhão de coisas. Enfim, o necropoder é justamente, ele não é um antônimo, né, do biopoder, né, que o biopoder de Foucault é a gerência a partir dos controles da vida, né? Então, natalidade, taxa de
mortalidade, índice de desenvolvimento humano, saneamento básico, é o que os políticos, por exemplo, propõem para serem eleitos. Eles não se propõem assim, preto velho vai morrer, vamos matar travestis. Não, ele utiliza o discurso de proteção da vida, que é o biodiscurso, né, o biopoder. Vamos construir saneamento básico, que nunca sai. Vamos construir escolas, que nunca vêm. Né? Então, é o discurso de garantir a vida. Só que o Mbembe, ele avança e ele diz que coexiste nesse mesmo estado, né, e já nas sociedades monárquicas, colonialistas, um regime de gerenciamento da morte, definindo quem morre, por que morre e o que se fará com esse corpo que morre. Né? Casos bem emblemáticos, por exemplo, de travestis que são mortas. O povo brasileiro não enlutece travestis. Morreu travesti, tá, morreu travesti. Tá. Foi horroroso. Algumas reportagens, até de pouco tempo atrás, elas diziam o seguinte: travesti é espancada, travesti é morta, corpo de travesti é encontrado no beco. Sabe o que é isso? Invisibilizamento. Sujeito que não tem nome, vida que não importa. Maria foi espancada e encontrada num beco. Não se fala assim. São sujeitos inominados, invisibilizados, disponíveis ao exercício do morrer. E quando morrem, nós nem nos enlutecemos por eles, né? É o que Judith Butler também fala, de que há mortes que não nos sensibiliza ao luto, né? E contribuindo, professor, mais ainda com a sua fala, ele afirma, né, que quem morre em zonas como essas são grupos biológicos, que geralmente são selecionados com base no racismo, que funciona assim, é apresentado o discurso de que determinados grupos encarnam como um inimigo, por vezes fictícios, né? Aí a resposta é que, com suas mortes, não haverá mais violência. Então, assim, matar as pessoas desse grupo pode ser aceito como um mecanismo de segurança. Perfeito. Né? Ótimo. Tá ótimo isso, né? A Andressa me lembrou de uma coisa também, que para essas mortes serem invisibilizadas, para elas não importarem, tem que ter a ideologia por trás. Então, se fala na palavra ideologia, né? E essa ideologia ela é difundida principalmente com interesses burgueses, claro, mas assim, ela é difundida não de modo aleatório, ela tem que fazer sentido para essas pessoas que vão receber, né, esse tipo de discurso de poder. Oi? Você não está me ouvindo, André? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Ah, tá. André, não sei. André, tenta sair e entrar de novo. Ah, tá bom, então. Bom, a maioria está ouvindo. Perdi aqui na minha fala. Essa ideologia, ela tem que fazer sentido para as pessoas que vão receber, porque não é só apenas morrer travesti ou morrer uma mulher espancada, igual o exemplo do professor. Essa vida, ela tem que não importar, e ela não importando, quer dizer que essa ideologia está extremamente estabelecida. Porque se a pessoa ela não se dá nem ao luxo de procurar sobre, e é por isso que falam tanto nesses protestos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que vidas negras importam. E aí sempre tem alguém para falar, mas toda vida importa, generaliza o discurso. Eu sei que toda vida importa, sim, mas quem está morrendo não são pessoas brancas, cis, heterossexuais. Então a gente tem que enfatizar porque não está importando agora. Assim, é muito nítido isso. Verdade. E, gente, tá muito legal. Eu tô vendo aqui o chat, vocês estão com discussões riquíssimas, né? A Daila aqui falou algo muito impactante de que o que acontece aqui na nossa casa, né? Citamos os fluxos migracionais da década de 70 e 80, o pessoal que veio do Sul e do Sudeste. Né? Mas como que a gente desconsidera, por exemplo, os haitianos que vieram excepcionalmente para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré?
os nordestinos que vieram para cá em várias vezes, em vários ciclos, né? No ciclo da borracha, depois na estrada de ferro, depois na cassiterita. Então, os periféricos nunca são vistos, né? Eles nunca são retratados e eles não são entendidos como força, né? Produção, mas sempre como um dispêndio, um gasto, um entrave. Tem um texto que vocês têm que ler, assim, eu esqueci o título, pena isso. É de Toni Morrison, né? Não sei quem não conhece, vale a pena conhecer. Toni Morrison é a primeira e única mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Conhecida por aquele livro espetacular de literatura, né? Que tem a Pécola, né? Que gostaria de ser branca, né? O olho mais azul. E nesse texto, que ela fala justamente de questões raciais, ela diz assim, não há, né, se referindo aos Estados Unidos, mas é como se valesse para nós, não há nesse país uma árvore plantada, um edifício levantado, uma rua pavimentada, uma construção nessa sociedade democratizada, que não tenha sido levantado com o suor, o sangue e a força de um preto e de uma preta. Mas esse cidadão não encontrará em nenhuma dessas cidades nenhum monumento, nem sequer uma plaquinha, ela diz assim, ou ao menos uma árvore numa praça em que ele pudesse descansar o seu corpo cansado, que reconhecesse o seu esforço. Nada. Você tem o quê? Monumentos a racistas, a escravocratas, a todos aqueles que legitimaram, né, a fala das meninas muito rica, né? E eu me recordo, alô, aos alunos que mataram a aula junto com o professor para assistir a live, né, do Tiago Teixeira com o Silvio Almeida semana passada. Que o Silvio diz isso, né? O que a Mari destaca, a ideologia ela tem que ser vivencial. Eu só passo a executá-la quando ela fizer sentido na minha realidade. Quando eu olho para aquele sujeito e não vejo. E aí eu recupero a própria fala de Mbembe em A Crítica da Razão Negra, que ele diz o seguinte, né? O negro é o que você vê quando nada vê. Eu fico louco, eu fico assim arrepiado quando eu ouço essa frase, quando eu vejo isso, né? O negro é aquele que você nunca viu, que nunca importou, que nunca existiu, né? Que quando diz vida negra importa, eu já subtraio isso e coloco no meio. Todas as vidas importam, né? Essa visão essencialista que nos impede de nos conectarmos com essa realidade gritante, né? Mas vamos avançar, porque senão a gente não vai para... olha só, né? Mas não precisa avançar tanto, só um pouquinho, Carol. Isso. Gente, vale aqui a pena destacar, vocês sabem que se eu tenho oportunidade, eu coloco Foucault, né? Eu sei. Foucault foi, de certo modo, racista, colonialista, eurocêntrico demais? Foi. Foi toda essa bosta mesmo, Foucault foi. Mas isso não tira o mérito de toda a grandeza dele, né? Porque tem uma grandeza muito impressionante. E quando ele... o objeto de estudo de Foucault é fazer essa arqueologia do poder, ele escreve sobre o poder, e ele chega no momento em que ele tem um problema na sua obra, né? E quando ele escreve em 76, É Preciso Defender a Sociedade, que nem era esse o título, mas ficou traduzido assim no Brasil, ele tenta resolver o problema, que é como então se justifica o nazismo, o fascismo em sociedades de biopoder? Ou seja, como que você vai explicar a existência de regimes, estados inteiros que agiram para o escoamento de vidas à morte? Quando você diz que o Estado atua pelo biopoder, ou seja, pela gerência da vida. E aí ele, então, desenvolve o conceito de racismo de Estado. E ele diz que o racismo de Estado é essa capacidade, pode avançar, Carol, no slide, de quebrar,
de fragmentar o contínuo da espécie humana, nos classificando em raças. É um conceito totalmente eugênico, que colocam em privilégios e poder aqueles que são, a partir de suas próprias autorreferências, nominados como sujeitos nobres de poder. São sujeitos burgueses, cis heterossexuais e brancos. E então é preciso entender que essa população, ela tinha condições para se autorreferenciar como uma sociedade nobre. Então é o sujeito europeu, a partir de suas próprias concepções, que se define assim. Mas ele utiliza alguma linguagem para se dizer nobre? Não. E aí que consiste o seu poder. Ele executa o seu poder distinguindo a alteridade, nomeando a diversidade, o sujeito que destoa como um sujeito lascivo, bruto, incompetente, desespiritualizado, né, involuído. Ou seja, ele cria uma lógica que permite que essas vidas sejam alocadas e realocadas inúmeras vezes em instâncias inferiores, construindo assim uma hierarquia das raças. Quando você tem já bem fundamentado isso, você passa a produzir uma lógica de inimizade, porque a esse sujeito visto como um inimigo, aí você pode aplicar todo tipo de expurgo físico, moral, cultural, social e político, né? E aí você tem garantias para executar o seu poder soberano sobre essas comunidades, né? Essa questão da lógica inferior e superior de raça, eu lembrei que eu estava lendo, o professor passou sobre Foucault, né? E ele sempre fala que essa morte ela só pode ser justificada mediante essa estruturação de raça, né? Porque o exemplo que você usou no início, de quando o rei queria matar alguém, por exemplo, na época de ainda tinha rei, né? Ele ia lá, pronto, matava, simplesmente por isso. Era um governo autoritário e ele poderia fazer o que ele quisesse sem dar explicação nenhuma. Agora, para matar pessoas LGBTs, pessoas pretas, tem que ter uma justificativa que faça sentido para essas pessoas, né? Que é a tal da ideologia, e tem que ter sentido essas pessoas morrerem. Também um próximo estou enrolando aqui, desculpa. Um próximo passo para branquitude, por exemplo. Essas pessoas têm que ser extintas do meio, né, que a gente vive, e aí acaba justificando a morte, tornando elas invisibilizadas, que é o que a gente comentou no slide anterior, né? Uhum. Eu vou dar até um pequeno exemplo, só assim para a gente já passar. Por exemplo, a ideia que nós brasileiros temos que somos superiores aos colombianos, aos haitianos, aos venezuelanos, aos bolivianos, aos paraguaios, né? A Latinoamérica, como se nós não fôssemos Latinoamérica. Como se nós não fôssemos América do Sul. Né? Então, porque nossa visão é de superioridade a esses outros povos, né? Que passam a ser vistos como menos evoluídos e assim por diante. Isso gera todo um tipo de política, né? De inimizade. Mas vamos à frente. Uma coisa bem interessante, né? E o que essa lógica, né, ela acaba por refletir em aspectos práticos numa democracia como essa? Então, o Mbembe diz justamente isso, olha, que ela efervesce a segmentação de grupos identitários que promovem ataques, né, e violentos contra os grupos minoritários. Eu vou deixar claro o seguinte para você. Então quer dizer que as identidades atacam, ou se atacam? É preciso ficar claro que, quando eu digo que as identidades, há um acirramento identitário, eu não estou querendo dizer que os negros vão atacar a branquitude. E por uma simples razão.
Porque a negritude não tem instrumentos de poder para isso. Eu não controlo, por exemplo, o mercado de trabalho. Eu não controlo, por exemplo, as instituições financeiras. Eu não posso rechaçar o branco do mercado de trabalho. Eu não controlo o sistema de justiça. Ah, as mulheres vão, então, contra-atacar com o seu feminismo a masculinidade? Não, elas não conseguem. Elas não estão no Congresso em número suficiente. Elas não estão nas Supremas Cortes em número suficiente. Elas não são a maioria na magistratura. Não. Elas não conseguem. Porque são impedidas de contra-atacar. Entende? Então, quem ataca, quem acirra, né, são os grupos dominantes, hegemônicos, né? Por favor, Carol. Nós temos exemplos aqui. Essa primeira imagem aconteceu em maio, se não me engano, no 1º de maio. Foi bem no ápice da pandemia. Um grupo de bolsonaristas atacaram esses enfermeiros que estavam num protesto silencioso, pacífico. Eles estavam apenas reivindicando melhores condições de trabalho, né? Porque a gente sabe que eles estavam na linha de frente, então eles estavam muito expostos ao vírus, né? E aí, simplesmente, igual o professor falou, essas pessoas com esse dispositivo de poder que é delegado a elas, né? Elas têm esse poder, ou elas acham, né, que elas têm esse poder de simplesmente agredir uma pessoa verbalmente. Acho que chegou a ter alguns empurrões, mas não foi assim, nada grave, mas foram agressões verbais gravíssimas que essas pessoas fizeram. E um outro exemplo também de um dispositivo de poder que foi usado por 2 pessoas, foi uma mulher no Rio de Janeiro, que ela simplesmente ofendeu o garçom, falando que ele não era cidadão, ele era engenheiro civil. Então, essa pessoa, ela tem um dispositivo para ofender, esse dispositivo de poder, que pessoas negras não teriam. E é o que o professor falou. Eles têm líderes que discursam sobre isso, que têm esse discurso totalmente agressivo, e elas se sentem no direito de agredir as pessoas simplesmente por posições contrárias, ou ali não tem nenhuma justificativa, na verdade, porque eles estavam pacificamente, né? E na outra foto, que a gente pode ver é a Juliana Barbosa. Ela tem 41 anos, técnica de enfermagem, mulher trans, foi cruelmente espancada por 4 homens que, no momento da agressão, faziam gritos homofóbicos ao candidato e apologia ao candidato do PSL à presidência, né? Senhor Jair Bolsonaro, que é impossível não citar o nome, porque foi esse o discurso utilizado pelos bandidos, esses cruéis. E, de acordo com ela, o nome de Bolsonaro está sendo usado para justificar agressões à população LGBT no Brasil. Sejam apoiadores do candidato ou não, está sendo esse o discurso utilizado. O caso ele foi registrado, né, na delegacia de polícia lá de Mesquita como lesão corporal por homofobia. E é muito, você lendo assim a reportagem na íntegra, eles debruçam sobre o que ela falava, e é tudo muito forte, tudo muito impactante. Vou até ler para vocês. Abre aspas. Antes de eu chegar na passarela, começaram a gritar: viado, lixo, tem que matar esse lixo, tomara que o Bolsonaro ganhe para matar esse lixo. Essas foram as palavras que eles utilizaram. Aí começaram a falar de doença, ligado à AIDS. E acho que isso, para ela, foi que ela relata que isso foi pegar pesado. Então foi aí que ela reagiu e disse: fala na minha cara. Um dos caras pegou uma das barras de ferro de segurar a barraca e bateu na cabeça dela. E foi aí que começaram os espancamentos. Ela relatou
que após a agressão, ela ficou muito triste. Mas pasmem, ela dá aí o porquê ela ficou muito triste. Porque teve a ajuda de poucas pessoas naquele instante. Tiveram pessoas que assistiram ela apanhando, e isso né, a gente já teve exemplos aqui na nossa cidade, no nosso contexto, enfim, que pessoas assistem esse tipo de agressão e não se posicionam. E essa frase, não se posicionar, a gente já conhece e se debruça muito sobre ela, que é muito importante a gente pensar e fisgar os pensamentos. Eu só queria... desculpa, Sim. professor. Não, fica à vontade, por favor. Só fazer uma menção ao comentário de... Eu não vi quem é, mas acho que foi a Bianca que comentou que se um líder faz isso, ele legitima esses discursos, né? Discursos de ódio que são propagados. E eu sempre penso isso, quando a gente pensa em falar alguma coisa, eu sempre lembro da frase, assim, como ele está numa posição, por exemplo, um presidente falando isso, ele está numa posição de poder, de influência, ele é um líder, uma posição pública, né? Se sou eu, Mariane, falando, quem é a Mariane na fila do pão? Ninguém vai legitimar o meu discurso. Se eu tiver uma influência, é 2 pessoas e olhe lá. Mas, assim, o presidente, para o presidente discursar esse tipo de coisa, propagando esse discurso de ódio contra pessoas LGBTs, contra negros, que também já foi muito discutido, ele já falou várias vezes, ofendendo pessoas negras, ofendendo mulheres, né? E é uma diferença entre a Mariane falando, o presidente falando, então é bom a gente se atentar à importância de quem está falando, a importância dele ter consciência que ele está num espaço, num espaço de poder mesmo, um espaço público. Sim. E o que protege, né, esses grupos? Eles usam as estratégias democráticas que para eles funcionam, como, por exemplo, liberdade de expressão. Eu posso xingar quem eu quiser na rua, no Facebook, no Instagram, promover política de ódio, de violência, posso cometer isso, posso agredir os ministros do Supremo Tribunal e todas as outras vidas, né, como numa reunião pública do Congresso, do Executivo Nacional, dizer assim, eu odeio essa palavra povos indígenas, né? Então, isso é o quê? Liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressar essas ideias anacrônicas é muito mais valiosa dentro dessas democracias ditas liberais do que a proteção das vidas mais vulneráveis, né? Vamos avançar aqui, gente. E olha só, a revista Galileu colocou a seguinte reportagem, né? E eu achei duas coisas me chamaram a atenção. O título e depois 8 minutos de leitura, ou seja, dá tempo de ler. Na pandemia de Covid-19, negros morrem mais do que brancos. Por quê? Né? Negros morrem mais do que brancos, né, na pandemia, porque já estamos estruturalmente mais vulneráveis, né? Ontem eu destacava não sei se foi ontem, mas eu destacava a implantação do primeiro hospital de campanha na zona sul do Rio de Janeiro, no ápice da pandemia, enquanto que as favelas, a periferia carioca, sempre se manifestou como grande, né, espaços de contaminação e de preocupação em segurança em saúde pública. Então, o que justifica isso? Né? Então, estamos fazendo uma acepção de quem será primeiramente socorrido, as territorialidades socorridas e assim por diante. Não tem acesso, né? Como o Gazodá falou, não tem unidades de saúde em sua terra, reclama-se como para quem não ouve, né? Então, historicamente, essas pessoas têm menos acesso, né? Menos condições, mais dificuldades, mais entraves, não são acolhidas e pertencidas dentro desses sistemas de saúde, estão mais vulnerabilizadas no próprio acesso à nutrição, a saneamento, enquanto todas as emissoras de TV alardeavam, lavem as mãos com sabonete ou álcool em gel.
passou reportagens com uma série de famílias, né? E eu falei naquele dia com meu marido, olha, toda a população que estava dizendo isso era preta. Eu não tenho sabonete, não tenho sabão para lavar a minha mão. Não tenho isolamento. Como manter o isolamento numa casa com 10, né? Então, realidades extremamente difíceis que vulnerabilizavam esse povo. Um exemplo também, professor, é o número de casos por Covid que teve num bairro nobre de São Paulo, que era o Morumbi, comparando-se com um bairro periférico, que é a Brasilândia. O Morumbi tinha muito mais casos, assim, bem evidentes de casos de Covid, né? Enquanto na Brasilândia, os casos eram um pouco menores, só que a taxa de pessoas que morriam era maior. Porque as pessoas não tinham, o que você falou, acesso a sabão, acesso à água, principalmente, são acessos básicos que eles não tinham, né? E aí eles sempre propagavam esse discurso, principalmente nesse bairro da Brasilândia, lavem as mãos, enquanto eles não tinham acesso à água, sabão, a um hospital de qualidade, porque quem mora no Morumbi tem condições de pagar um hospital de qualidade, né? Perfeito. E essas coisas todas precisam ser consideradas por nós psicólogos, né? Então, quando chega algum cliente que você percebe as condições em que ela historicamente é construída, isso tem que te despertar a considerar essas variáveis sócio-históricas no impacto da subjetividade e saúde mental desse sujeito, né? Quando vem uma cliente, ela é mulher e fala, olha, eu estou passando por ansiedade e estresse, eu tenho que rapidamente me reportar a todos os tensionamentos mentais que uma mulher sofre por ser mulher, né? Então, enquanto o fulaninho, que é homem, pode ficar em casa lendo os livros, estudando, a menina só vai fazer isso depois de que lavar a louça, colocar a roupa para bater, lavar a área, dar comida para os cachorros. Então, o tipo de preocupação e tensionamento que desde sua infância a faz mais vulnerável ao estresse é diferente. Eu, pela primeira vez, né, sujeito negro, homossexual, quando deu a pandemia, na terceira semana em isolamento, eu falei, caramba, é isso que as pessoas, elas vivem, elas sentem, quando elas podem estudar durante o dia. Porque toda a minha vida eu estudava, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu nunca tive graduação, mestrado, doutorado, trabalhando para sobreviver, para comer e estudar. Quando eu abri meu livro, às 10 horas da manhã, e não tinha ninguém me falando nada, não tinha nada para fazer, meu Deus, que negócio estranho é esse? Né? Estava me sentindo um alienígena, porque não me reconhecia naquela posição. Nunca havia experimentado. Achei um barato, tanto que eu não estou querendo sair de casa nunca mais. Vamos à frente, gente. Aí. E como é ser permanentemente o inimigo? Como que é viver sendo reconhecido e afirmado como inimigo? Bom, os alunos que estudam comigo, que sabem que nós tratamos muito sobre corporalidade, né, Merleau-Ponty, é de suma importância considerar que as políticas, as lógicas, as ideologias de constituição da inimizade se dão basicamente, inicialmente, pelo viés de nossos corpos. Mas é muito importante também reconhecer que essas identidades, a constituição dessa simbolização da inimizade a partir de nós, assim como Judith Butler diz que a generidade se dá antes do próprio nascimento, as desigualdades se dão antes de nosso nascimento. Por exemplo, né, quem me conhece sabe, meus pais negros, analfabetos, meu avô morreu esses dias, não sei se vocês ficaram sabendo, com 100 e tantos anos, faleceu e não foi de Covid, foi de idade mesmo. Mas a minha bisavó era da escravidão, né? Então, as desigualdades que eu sinto já foram experimentadas na minha história transgeracional, no analfabetismo de minha mamãe e de meu papai, do meu vovô.
Porque se minha mãe e meu pai são analfabetos, meus avós também eram. E os pais dos meus bisavós, dos pais de todos os pais, também eram. Não havia quem soubesse ler. Entendem? Então, as desigualdades são transgeracionais, elas cortam, né, a genealogia de nossas famílias de cabo a rabo. E quando eu a experimento, ela já se manifestou como um cancro, comendo tudo que ela podia, nos fazendo totalmente a derivas nesse mar de violência, né? Estamos abandonados. Então, nós nos vemos como vergonha, né? Quando eu sofria homofobia, mas isso é assunto para amanhã, mas quando eu sofria homofobia na escola, eu tinha vergonha para contar para minha mãe. Não contando para minha mãe, eu experimentava isso de modo isolado, sozinho, né? Desprotegido. Aí, quando eu fiquei adulta e fui fazer psicoterapia, falei assim, eu sempre fui um garoto muito resiliente, psicólogo perfeito de abordagem psicossocial, disse assim, não, Leandro, isso não é resiliência, isso é desigualdade, é solidão, é abandono, é injustiça social. E eu ainda chamava isso de resiliência. Caramba, eu estava todo maltratado, né? E ainda me dizia, sou resiliente. Não, eu fui uma vítima de um processo que me colocou sozinho num armário bolorento, porque eu sempre me imaginava como uma vergonha, né? Como um sujeito pecaminoso, lascivo, né? Inferior. Bem, vamos avançar aqui, mais um slide. 2 slides, pode ir mais outro clique, por favor. Isso. E essa identidade, ela nos põe como alvos, né? Então, se você é mulher, é negra, se você é gay, você simplesmente está com um alvo grande no seu pescoço, né, para ser atingido por essas políticas, porque eles nos fazem como verdadeira vergonha, eles nos criminalizam, né? Essa frase, bandido bom é bandido morto, é uma frase que se justifica num país em que justamente criminaliza a negritude. Nós temos o caso dessa desembargadora, que vale a pena colocar a foto dessa sujeita aí na tela. Estou parecendo apresentador de Cidade Alerta. Que é uma desembargadora que associou a Marielle ao crime organizado, justamente porque ela não estava criminalizando a Marielle, ela estava criminalizando a todos os símbolos dos quais a Marielle defendia e aos quais ela pertencia. A diversidade sexual, a periferia, a feminilidade, né, a mulheridade e a negritude, né? Professor, eu lembrei aqui, vendo essa frase, bandido bom e bandido morto, a gente pode fazer uma outra discussão sobre isso, que dá um ótimo minicurso, falar sobre a quantidade de pessoas negras no sistema prisional também, porque esse bandido, quem é o bandido no caso, geralmente são pessoas negras, por conta de toda uma estrutura, e quem é esse bandido que vai ser morto? Geralmente, na sua maioria, 99% é negro. Isso daria para uma próxima discussão, a gente falar sobre o sistema prisional, sobre quantidade de pessoas negras, também abordar questões judiciárias, né, que é muito bom. Perfeito, né? Acho que no próximo minicurso vamos falar sobre o sistema judiciário. Mas vamos à frente. Essa eu fiz questão de colocar, essa juíza de Curitiba. Ela citou a raça ao condenar esse réu por organização criminosa. Ela até coloca seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Ele agia de forma extremamente discreta. É sempre essa fala de agir de forma discreta, né? Geralmente, quando é uma pessoa negra na rua, só porque ela tá com uma mochila, ela tá com um guarda-chuva, já quer dizer alguma coisa. Quer dizer que ela tá preparando, sei lá, ela é um bandido da pior espécie, né? Perfeito. Andressa, quer falar algo?
No próximo slide, prof, já pode passar. Ah, não, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse negócio aqui que me veio à mente. É o seguinte, quando eu fui ler essa sentença, eu me interessei muito, né? Então, fui ler. Isso aconteceu no estado do Paraná. O estado do Paraná tem 29% de sua população autodenominada como negra, e o seu Tribunal de Justiça tem apenas 7% entre seus magistrados de pessoas autodeclaradas negras. Isso também representa que o nosso sistema de justiça, a estrutura dos nossos tribunais e das nossas cortes, elas não representam a população brasileira. Embora eles não tenham esse compromisso, como o próprio Congresso Nacional, que deve representar, sim, por exemplo, as características de sua nação, de seu povo e seus anseios, mas isso evidencia muito, né, todos os crivos, a clivagem a qual a população negra é imposta ao longo de sua história, que as impede de chegar em órgãos de gestão, em órgãos de poder, né? E essa juíza, ela diz o seguinte: da conduta social nada sei, mas em virtude de sua raça, ela diz, por exemplo, olha, eu nada sei do que ele faz, isso não me importa. Ou seja, a prática dele, na verdade, não interessa, porque o simples fato da sua negritude, isso já o associa com o crime. E é interessante, existe um conceito no universo jurídico que nós chamamos de proxy, né? A proxy é quando você usa alguma coisa para explicar outra, né? Então, quando, por exemplo, eu digo assim, a população daquele bairro ou da favela tal está associada ao contrabando, ao crime, ao tráfico, né? Então, nesse caso, existe, muito comum, isso aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que fez uma analogia como essa. Então, nós chamamos de elo geográfico, né? No caso aqui, a proxy, ela é uma proxy territorial. Quando o juiz faz isso, ele está dizendo que aquela população é criminosa, ele criminaliza a territorialidade. Mas, ao fazer isso, ele está fazendo de forma subjetiva a criminalização da população negra. Porque o que põe o povo negro nas periferias, na pobreza, é a raça. Não é a classe social que vai definir a periferia, né? Não é o acesso, o poder aquisitivo. É a raça que te restringe as posses econômicas, que então te tensiona para os espaços marginalizados, os espaços periféricos. Então, é um tipo, eu estou dizendo, então fulano lá daquele bairro é bandido, eu estou criminalizando por causa da raça, de modo subjetivo. Então, essa sentença que foi evidente, né, que é um tipo evidente de racismo, só é a ponta do iceberg de milhares de outras tantas sentenças que, por meio dessas analogias, dessas proxies, acabam condenando a população negra. A segunda Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 8 de cada 10 pessoas apreendidas em flagrante na cidade de São Paulo, elas são negras. E dessas pessoas, né, a maior parte delas tem dificuldade de recorrer em liberdade. Então, são pessoas que são presas pela mesma quantidade de maconha que uma outra branca, mas vão responder privativas de liberdade. Isso é muito grave, porque 2 são os direitos mais fundamentais quando se trata de justiça, né? O primeiro é o direito à vida e o segundo é o direito à liberdade. E nós estamos dizendo que a vida desse povo está sendo definida por quem vive a partir dessas ideologias segregacionistas, dessa branquitude que não questiona seus privilégios, né? Basta a gente lembrar que nós temos uma população no Brasil em que 51% é autodeclarada negra e 48% branca. Então, há uma leve superioridade da população negra. Mas a população carcerária do Brasil, 67% dela é de negros. Então, fica evidente nessas desproporções que há uma criminalização efetiva, permanente e intensiva da raça, porque essas populações são vistas recorrentemente como inimigas, né?
E não só, né, a população negra, né? Nós precisamos reconhecer a população indígena, transexual, homoafetiva e também as populações rurais, né? Hoje a Daila nos mostrou lá no grupo, né, um movimento de pessoas que estão buscando restaurar sua dignidade por meio de ocupação da terra. Se você esqueceu, não é de sua época, agora no começo de agosto nós fizemos 25 anos daquele massacre de Corumbiara, que aconteceu aqui em nossas proximidades, ali perto de Colorado, que matou 12 pessoas. 9 eram assentados, 2 policiais e 1 indigente que nunca foi reconhecido, né? Então, crimes em nosso estado por causa de conflitos agrários, porque desde aquele período da lei de terra, a terra ainda hoje é negada para as comunidades, para os povos negros. Se você for para um assentamento, e tem muita gente que fala assim, eu odeio o MST, não gosto dessa gente, mas vidas negras importam. Coloca lá no seu Face. Psicologia antifascista. Sou contra o racismo. Psicologia antirracista. Mas eu odeio. Ai, meu Deus, esse povo do MST tem um asco, né? Mas vai, então, lá no Movimento Sem Terra. Vai ver quem está acampado embaixo de uma lona lutando pelo direito de sobreviver da terra. É gente negra. E como que você fala que é contra, que é antirracista, que é antifascista, se você legitimamente utiliza desse discurso burguês contra as minorias, né? Então, é muito importante, gente, a todo instante, revisar nossos discursos e nossos posicionamentos, né? Mas temos aqui um pouquinho de tempo, né? E a resistência, né? Como se faz resistência? Como a gente... nós estamos fazendo muitos estudos, né? Aqui um grupo, vários estudos étnico-raciais, e mais para frente a gente tem que estudar a resistência. Como é que o povo em Rondônia resiste para não enlouquecer, não abilolar de vez, né? O que a gente está fazendo, o povo negro, né? Mas, enfim, a gente traz aqui algumas questões. Por favor, Carol. Pode passar. Nesse primeiro tópico, fala sobre a construção de uma ética insurgente. Ok, o que vem a ser essa ética, né? Que é uma ética que ela não aceita mais esses padrões normatizados, de uma cultura que preconiza como senso de justiça, né, a justiça branca, um senso de... O professor usou uma palavra ontem, muito idoneidade, a moral branca. Uma ética insurgente é uma ética nos padrões em que o próprio Tiago Teixeira, que nós assistimos a live dele com Silvio de Almeida, eu achava até que ele estaria aqui hoje, porque ele repostou lá o negócio que diz que estaria aqui hoje. Ele propõe em seu livro Inflexões Éticas que é uma ética pautada, que deve ser pautada em valores humanitários, né? Que ela não vai se aquebrantar em marcadores de poder, ela é rígida bem nesse sentido. Perfeito. Realocamento dos sujeitos em uma lógica identitária, original e libertadora, né? É importante para nós, existem muitas críticas contra os movimentos identitários, vale a pena estudar, entender, mas eu entendo que nesse momento, ele, conosco, é uma estratégia de sobrevivência, né? Quando, por exemplo, você encontra um professor que defende o movimento sem terra, que defende a periferia, que defende a música, a cultura, o cabelo, você se sente reconhecido. De repente, você está diferente, você se afirma. Nesse sentido, é muito importante, né? Esse realocamento dos sujeitos a partir dessa identidade originária, valorada, né? E libertadora. Eu acredito muito, gente, nessa pedagogia, nessa política dos afetos, assim como a Bell Hooks. É preciso retomarmos o amor por aquilo que nós somos, né? É um pouco disso que eu trouxe no discurso de ontem, né? O amor por nossa gente, o amor por nossa casa, o amor por quem nós somos.
juntamente com essa identidade que o professor citou, essa retomada dos saberes afrodescendentes também é uma forma de resistência. Os saberes nas suas múltiplas facetas, né? O professor citou esses dias, por exemplo, uma retomada da minha afrodescendência de usar um turbante, por exemplo, de retomar minhas origens. Por exemplo, eu escuto agora, né, muita música negra, essa parte de arte, culinária, tudo que engloba saberes afrodescendentes, eu tenho pesquisado mais sobre, e é muito importante para resistir, né, a esse sistema. Ok. Uma crítica opositiva às tecnologias, dispositivos e saberes de poder que agem de modo interseccional, né? É esse conjunto de políticas que estão sempre pactuados, porque você define a periferia é criminosa, mas quem está na periferia é a negritude, né? Então, esses dados do Atlas no anuário, né, de violência no Brasil, eles mostraram que, por exemplo, um negro tem 74% de chances a mais de ser morto por homicídio no Brasil do que um branco. Ou seja, eu, por simples fato de ser esse cidadão, essa pessoa que vocês amam, que eu também me amo, eu tenho mais chance de morrer do que, por exemplo, o Gabriel. 74% a mais de chance. Já a Mariane, em relação à Laís, ela tem 64% a mais de chance de morrer. Então, assim, é incrível isso, né? Então, nós precisamos lutar massivamente com essas políticas interseccionais que atuam no domínio, né? No expurgamento de nossas raças, gêneros e classes. Mais uma forma de resistência que a gente já falou ao decorrer do minicurso seria uma promoção dos sujeitos que atuam nessa perspectiva de uma democracia mais pluralista, inclusiva e não excludente, né, como tem sido a democracia liberal. Não pode ser pautada nessas políticas de austeridade e arrojo. Uma democracia que englobe as suas minorias. Quando a gente fala minorias, é minorias de direitos, né? Englobe a população negra, que a gente citou muito no minicurso, população LGBT, as mulheres, pessoas que moram na periferia, enfim, essa democracia que englobe mesmo todo o seu povo, e não somente a elite burguesa que a gente tem criticado, né, ao longo desse minicurso. Sim. Ou seja, vendo tudo isso, não tem como ser uma psicologia humanista, né, no sentido ideológico da questão, se nós não executarmos tudo isso aqui, né? Então é impossível, né? Não tomarmos partido evidente pela vida, né? Mas pode avançar, Carol. Isso. E falando em tomar partido, amo essa frase, né? Linda, acho que se faz presente aqui a professora Leila. Nós abrimos hoje uma nova temporada dos grupos de estudos da LATEC, dessa vez com o tema Estudos Decoloniais. Nada mais viável do que fazer esse convite aqui nesse minicurso com esse tema, né? Os meninos vão enviar aqui o link para vocês no chat. Sintam-se à vontade em se inscrever. Não conheço nada, então vamos conhecer, porque eu também estou aqui para conhecer e estou... né? Os encontros, eles são exclusivamente via Google Meet, aqui nessa mesma plataforma, vão acontecer por hora, aos sábados às 16 horas. Se tiver que acontecer alguma mudança com esse horário, é consenso com todos os inscritos no grupo. O primeiro encontro, ele vai dar início no dia 4/9, e vocês fazendo a inscrição, no final da inscrição de vocês no Google Forms, vocês vão ser direcionados para o grupo no WhatsApp. Lá no grupo vai conter as informações dos artigos que nós vamos ler no decorrer da semana, tudo enviado por antecedência, e é algo assim, para ser confortável e legal para todo mundo. Vai poder abrir o microfone para falar e dar suas... né? Então, assim, é algo bem grupo de estudo mesmo, e a gente conta muito com a participação de vocês. Perfeito.
Quem sabe a gente pode até começar depois entendendo conceitos, né? O que é pós-colonial, o que é decolonial, o que é anticolonial, por que nós falamos decolonial e não descolonial, enfim, né? Para desembaraçar a mente. Antes de terminarmos, dúvidas que tiverem, depois a Carol, o Gabriel nos passarão, nós responderemos por áudio lá no WhatsApp, né? Para dar tempo. E, enfim, nós encerramos por aqui, não é mesmo? Sim, estou muito feliz. Obrigada, professor, por deixar a gente participar desse momento com você. Obrigada, Andressa, também. E temos mais uma coisa, verdade, Gabriel. Tem uma música ainda. Sim, nós trouxemos uma música que pudesse, havia até esquecido, de certo modo, sintetizar esse nosso encontro. Nós vamos nos despedir aqui, agradecendo imensamente. Andressa, o prazer foi meu estar ao seu lado. Mari, foi meu conviver e aprender com vocês. Muito obrigado por mais momentos assim. E, enfim, vamos ouvir, né? Nos deixar guiar por essa letra tão impactante. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas da vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalado açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali.